Fala aí pessoal, tudo bem? Então hoje vamos resolver mais problemas de física, tá? Que caiu no PSC da UFAM em 2019, acesso 2020, tá bom? Eu sou o professor Paulo e vamos resolver a questão 44, beleza? Então diz o seguinte: uma partícula com 0,1 miligramas de massa, eletrizada com uma carga elétrica de 50 microcoulomb, é abandonada em repouso no ponto A de um conjunto onde o campo elétrico de intensidade E 40 N por Coulomb, conforme indicado na figura a seguir. Podemos afirmar que a distância D, que separa as superfícies equipotenciais, e a velocidade escalar da partícula ao passar pelo ponto B valem, respectivamente. Então, antes de nós adotarmos a estratégia de como a gente vai resolver esse problema, a gente deve entender o problema, né, um problema físico, e aí depois a gente tem que lembrar das equações, tá? Aqui está acontecendo o seguinte: você tem lá uma carga, uma partícula, certo? Vamos separar vamos separar as informações, que diz o seguinte, olha, você tem lá uma massa, né? Vamos colocar aqui uma massa de 0,1, né, miligramas, beleza? Sabendo que 1 milha é 10 a menos 3, né? Então aqui vai ficar 0,1 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, tá? Só que isso aqui tem que passar para quilo, então você tem que dividir esse 0,1 por 1000. Só que 1000 é 10 elevado a 3. Então quando esse cara subir para lá, então essa massa vai ficar 0,1 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo bem? Isso aqui é em quilogramas. Isso aqui é massa. O que mais que o problema deu? Ele deu a carga elétrica, né? Então a nossa carga elétrica, vamos chamar de Qzinho, é 50, né, milicoulomb, 50 nanocoulomb. Lembra que o nano é 10 elevado a menos 9 coulomb, beleza? E o que mais? Deu também o campo elétrico. Então aqui o nosso campo elétrico, que vale 40 newton por coulomb. O que mais? E deu a diferença de potencial, né? Então aqui a gente pode dizer que a diferença de potencial entre A e B, tá? Que é U de A menos U de B, tudo bem? Que é a diferença de potencial. E isso aqui vale quanto? Vale 300 menos 200, né? Então a diferença de potencial é 100 volts. Beleza? Então o que vai acontecer? A partícula vai ser abandonada no ponto A, tá? A partícula Qzinho, e ela vai na direção do ponto B, tudo bem? Com uma certa velocidade v. Então, veja, se aqui, olha lá o campo elétrico, olha, está saindo da esquerda para a direita, então desse lado é positivo e desse lado é negativo. Se a partícula ela vai na direção de B, então a gente pode dizer com certeza que essa partícula ela é positiva. Beleza? O que mais? Então ele está pedindo, o problema pede para a gente calcular a distância D, né, entre A e B. Então vamos colocar aqui D entre A e B. E está pedindo para a gente calcular a velocidade com que a partícula sai do ponto A e vai até o ponto B. Então ele quer calcular a velocidade. Para nós resolvermos esse problema, você precisa lembrar de duas equações, tá? Uma delas é que a diferença de potencial entre A e B, você vai usar uma que é o campo elétrico vezes D. Essa aqui é uma. A outra é a diferença de potencial entre A e B, vai ser quem? O trabalho, tá? O trabalho dividido pela carga. Você vai precisar dessas duas para você resolver esse problema. Tudo bem? Então, vamos calcular a distância D, né? Usando essa primeira. Usando a primeira equação, nós temos a diferença de potencial entre A e B vai ser igual ao campo elétrico vezes a distância. A diferença de potencial vale, cadê? Vale 100, né? Então vamos lá, 100 aqui. 100, isso aqui é igual ao campo elétrico, que vale 40 vezes D. Então aqui já dá para a gente achar a distância, né? Então aqui fica 100 dividido por 40 igual a D, então cancela aqui, né? Dá para dividir por 2, então vai ficar 5 dividido por 2, então D é igual a 5 dividido por 2, vai dar 2,5 metros.
Beleza? Então essa aqui é a distância entre A e B. Então se é 2,5, então a gente já elimina A, B e C, né? Muito bem. Então, agora a gente vai utilizar essa segunda equação, tá? Que você aprendeu no terceiro ano. A diferença de potencial entre A e B vai ser o trabalho dividido pela carga, certo? A diferença de potencial entre A e B a gente sabe que é 100, né? Então aqui 100 igual ao trabalho. O que é o trabalho? É uma força vezes o deslocamento. Só que a partícula deslocou de A para B. Então, o deslocamento foi quem? O Dzinho, certo? Que a gente achou aqui que é 2,5. Beleza? E dividido pela carga, né? O problema deu a carga aqui, ó, que é 50. 50 no coulomb, então 50, 10 a menos 9. Agora vamos substituir aqui. Bem, o Dzinho a gente tem. Por que a gente utilizou essa equação, né? Deixa eu dar um corte aqui, ó, para a gente fazer aqui, bem aqui do lado. Então aqui a gente tem 100, né, igual a força. O que é força? É massa vezes a nossa aceleração, vezes a distância Dzinho. Tudo isso dividido por 50 vezes 10 elevado a menos 9. Bem, aqui vai dar 100, né? Vamos lá. A massa é quanto? 0,1 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a aceleração. Você vai já perceber onde é que a gente vai colocar essa aceleração aí. E a distância que a gente encontrou, que é 2,5. Tudo isso dividido por 50 vezes 10 elevado a menos 9. Para a gente fazer o seguinte, 100, né? Então aqui você tem 100. Aqui nós temos 0,1. Eu vou andar uma casa aqui para trás e aqui eu vou subtrair 1, tá? Então aqui fica 1 vezes 10, né? Andou uma para a direita, subtrai 1. Então fica menos 7 aqui, ó. Vezes A, né? Vezes 2,5, 2,5. Beleza? Agora é o seguinte, dividido, né? Dividido por 50 vezes 10 elevado a menos 9. Eu vou passar esse 50 multiplicando para cá com 100. Olha. Só que 100 é 10 elevado a 2, né? Então aqui 10 elevado a 2. Vezes, eu multipliquei lá 50 vezes 10 elevado a menos 9. Isso aqui é igual a quem? 1 vezes 10 elevado a menos 7 vezes A vezes 2,5. Então aqui na base 10, olha, 10, aqui é 2, né? Então menos 9, 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a menos a 2, isso aqui vai dar 50, 10 elevado a menos 7. Beleza? Então menos 9 mais 2 dá menos 7. Então aqui fica 1 vezes 2,5 dá 2,5 vezes 10 elevado a menos 7 vezes A. O que dá para fazer? Cancelar o 10 a menos 7. Ó. Olha aí como é que ficou. Então aqui vai ficar 50 dividido por 2,5. Isso aqui é igual à nossa aceleração. Isso implica dizer que a nossa aceleração, 50 dividido por 2,5, 20 metros por segundo ao quadrado. Só que o problema não quer achar a nossa aceleração, né? Mas veja que de A para B, como ocorreu uma aceleração, então esse é o movimento acelerado. E aí a gente tem que lembrar de uma nova equação que a gente aprendeu lá no primeiro ano, né? Que é o seguinte, ó, a de Torricelli, né? Que é velocidade final quadrado igual velocidade inicial quadrado mais 2 vezes A vezes a distância entre os dois pontos, que é A e B. Velocidade final é o que eu estou querendo, que é a velocidade que está pedindo, né? A velocidade aqui no ponto B. Então essa velocidade que eu estou querendo, velocidade final. A inicial, como ele foi colocado aqui no ponto A, então essa velocidade inicial é 0. Beleza? Então vai sobrar quem? 2 vezes A, só que o A a gente achou, é 20, vezes a distância, que é 2,5. Muito bem, então velocidade final ao quadrado. Aqui vai ficar 20, né, vezes 2,5, vai me dar a mesma coisa que 2
vezes 25, então vai dar 50 aqui, né? Então esses dois aqui, ó, vai dar 50. 2 vezes 50 vai me dar 100. E agora a gente passa a raiz quadrada de ambos os lados para cancelar esse quadrado aqui, beleza? E aí cancela. Então a nossa velocidade final que a gente está querendo, raiz quadrada de 100 é 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, é assim mesmo, né? PSC, o negócio é bastante conta, e aí a gente chegou aqui na letra D. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Solução maravilhosa e até a próxima. Valeu!